6 sinais de que você tem um demônio da luxúria. Você já sentiu que algo dentro de você está fora de controle? Algo que te arrasta para pensamentos, desejos e ações que você sabe que não glorificam a Deus? E se eu te disser que isso pode não ser apenas uma fraqueza humana, mas um sinal de que um espírito de luxúria está agindo em sua vida? A Bíblia nos alerta em Efésios 6,12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Hoje, vamos revelar os 6 sinais de que você pode estar sob a influência de um demônio da luxúria. Prepare-se, porque este vídeo pode mudar sua vida espiritual para sempre. E acredite, você não vai querer perder até o final. Mas antes, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Você deseja crescer na sua caminhada com Deus e receber mais conteúdos como este? Clique agora no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Quando você se inscreve, você não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda a espalhar essa mensagem para alcançar mais vidas que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. Juntos, podemos formar uma comunidade que busca a santidade e a direção divina todos os dias. Então, não deixe para depois. Clique em inscrever-se agora e faça parte dessa família de fé. Agora que você já se inscreveu-se no canal, vamos ao vídeo. Primeiro sinal: pensamentos obsessivos e incontroláveis. Você já se pegou lutando contra imagens, fantasias ou desejos que parecem invadir sua mente sem permissão? Esses pensamentos não são apenas distrações passageiras, eles são persistentes, intensos e muitas vezes acompanhados de uma sensação de culpa ou vergonha. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas e quando esses pensamentos parecem mais fortes do que você? Quando você tenta orar, ler a palavra ou se concentrar em coisas santas, e eles voltam com ainda mais força? Isso pode ser um indicativo de que um espírito de luxúria está tentando dominar sua mente. Imagine isso: você está em um momento de quietude, talvez até orando, e de repente, uma avalanche de pensamentos impuros invade sua mente. Você tenta resistir, mas eles parecem ter vida própria, como se fossem alimentados por uma força externa. Isso não é coincidência. O apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 7:23 sobre a lei do pecado que opera em nossos membros, lutando contra a lei da nossa mente. É uma batalha real, e se você não estiver vigilante, esses pensamentos podem se tornar uma fortaleza em sua vida. Lembre-se da história de José no Egito, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José não apenas resistiu, mas fugiu da situação. Ele entendeu que a batalha não era apenas física, mas espiritual. E você? Como tem lidado com esses pensamentos? Tem fugido ou cedido? Reflita sobre isso e, se identificar esse sinal em sua vida, não se desespere. Ainda há esperança, e vamos falar sobre isso mais adiante. Mas aqui está o ponto crucial: esses pensamentos obsessivos não são apenas um problema mental, eles são uma manifestação espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Quando você percebe que esses pensamentos são mais do que apenas tentações comuns, é um sinal de que um espírito de luxúria pode estar tentando estabelecer um forte em sua mente. E o que fazer quando isso acontece? Primeiro, reconheça que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos tentações, mas a chave é não deixar que elas nos dominem. Tiago 4:7 nos dá uma estratégia poderosa: sujeitai-vos, pois, a Deus resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que, antes de resistir ao inimigo, precisamos nos submeter a Deus. É só quando estamos firmes em Cristo que podemos resistir aos ataques do inimigo. Então, se você está lutando contra pensamentos obsessivos, comece com a oração. Clame a Deus por libertação e peça que Ele fortaleça sua mente. Use a palavra de Deus como uma espada, declarando versículos que combatem esses pensamentos. E, acima de tudo, não se isole. Busque ajuda de líderes espirituais, irmãos em Cristo que possam orar com você e te apoiar nessa batalha. O segundo sinal é a incapacidade de se satisfazer. Você já percebeu que, não importa o quanto tente saciar seus desejos, sempre parece faltar algo? É como se houvesse um vazio que nada neste mundo consegue preencher. Esse é um dos truques mais perversos do inimigo. Ele faz você acreditar que mais prazer, mais satisfação, mais experiências vão trazer paz, mas no final, você só se sente mais vazio e distante de Deus. Jesus falou sobre isso em João 4:13 e 14, quando disse à mulher samaritana: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A luxúria é como essa água do poço. Ela promete satisfação, mas nunca cumpre.
E quando você cai nesse ciclo, pode ser um sinal de que um espírito de luxúria está agindo para afastá-lo da verdadeira fonte de vida, que é Cristo. Pense em Sansão. Ele tinha tudo: força, unção, um chamado de Deus. Mas sua fraqueza pela luxúria o levou a uma espiral de destruição. Ele buscou satisfação nos braços de Dalila, e isso custou sua liberdade e quase sua vida. Quantas vezes nós, como Sansão, trocamos a presença de Deus por prazeres momentâneos? Aqui está a verdade dura: a luxúria é insaciável. Ela nunca diz chega. Você pode ceder a um desejo, mas logo outro surge, ainda mais forte. É um ciclo vicioso que só aumenta a sensação de vazio e culpa. E o pior é que, quanto mais você cede, mais difícil fica resistir. O inimigo sabe disso e usa essa estratégia para te manter preso. Mas por que isso acontece? Porque a luxúria é uma distorção do desejo que Deus colocou em nós. Ele nos criou para desfrutar de relacionamentos saudáveis e santos, mas o pecado distorceu isso, transformando-o em algo egoísta e destrutivo. Em vez de buscar a satisfação em Deus, buscamos em coisas que nunca podem nos satisfazer. A Bíblia nos alerta em Provérbios 27:20, o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Isso significa que, enquanto buscarmos satisfação em coisas terrenas, nunca encontraremos o que realmente precisamos. A única coisa que pode preencher o vazio em nosso coração é a presença de Deus. Mas como sair desse ciclo? Primeiro, reconheça que você está buscando satisfação no lugar errado. Isso pode ser difícil, porque a luxúria muitas vezes nos cega para a realidade espiritual. Mas quando você começa a ver que nada neste mundo pode te satisfazer, você dá o primeiro passo para a libertação. Em segundo lugar, busque a Deus de todo o coração. Salmo 107:9 diz: porque fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Deus é o único que pode satisfazer a sede da sua alma. Quando você começa a buscar a Ele em oração, leitura da Bíblia e adoração, você descobre uma fonte de satisfação que nunca seca. Terceiro, corte as fontes de tentação. Jesus foi claro em Mateus 5:29-30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Isso não significa literalmente arrancar um olho, mas sim remover da sua vida tudo que te leva ao pecado. Pode ser um relacionamento, um hábito, ou até mesmo certos tipos de entretenimento. Seja radical em sua busca por santidade. Quarto, cerque-se de irmãos em Cristo que possam te apoiar e orar por você. Eclesiastes 4:9-10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A batalha contra a luxúria não deve ser enfrentada sozinho. Busque ajuda, seja em um grupo de discipulado, um líder espiritual ou um amigo de confiança. Por fim, lembre-se de que a libertação é um processo. Pode levar tempo para que você se sinta completamente livre, mas cada passo em direção a Deus é uma vitória. Filipenses 1:6 nos lembra que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Se você tem sentido essa incapacidade de se satisfazer, saiba que há esperança. Deus não apenas pode te libertar, mas também restaurar o que foi perdido. Ele pode transformar seu coração, seus desejos e sua vida. O terceiro sinal é a perda de interesse nas coisas espirituais. Você já percebeu que, quando a luxúria começa a dominar sua vida, coisas que antes te traziam alegria e conexão com Deus, como oração, adoração e leitura da Bíblia, parecem perder o brilho? É como se houvesse uma névoa espiritual cobrindo seu coração, dificultando sua comunhão com o Pai. Jesus nos alertou em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A luxúria compete diretamente com o lugar de Deus em sua vida. Ela não quer apenas um espaço, ela quer o trono do seu coração. E quando você permite que isso aconteça, sua vida espiritual começa a murchar. Lembre-se de Davi. Após seu pecado com Batseba, ele não apenas cometeu adultério, mas também assassinato. E o pior, ele passou meses sem se voltar para Deus, até que o profeta Natã o confrontou. Davi só encontrou libertação quando confessou seu pecado e clamou por perdão, como vemos no Salmo 51. Se você tem sentido que sua conexão com Deus está fraca, que as coisas espirituais já não te movem como antes, pode ser um sinal de que a luxúria está agindo em sua vida. Mas não se desespere. Ainda há esperança, e vamos falar sobre como vencer isso. O quarto sinal é a justificação do pecado. Você já se pegou dizendo coisas como: todo mundo faz isso, Deus sabe que sou fraco, ou isso não é tão grave assim.
Quando começamos a justificar nossos pecados, especialmente os relacionados à luxúria, estamos abrindo portas para que o inimigo fortaleça seu domínio sobre nós. A Bíblia é clara em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O primeiro passo para a libertação é reconhecer que estamos errados. Mas quando um espírito de luxúria está agindo, ele distorce nossa percepção do pecado, fazendo com que ele pareça normal ou até mesmo aceitável. Pense em Salomão. Ele era o homem mais sábio da terra, mas sua luxúria o levou a se desviar de Deus. Ele justificou seus muitos casamentos e idolatrias, e isso custou o reino de seus descendentes. Quantas vezes nós, como Salomão, tentamos justificar nossos pecados em vez de confrontá-los? Se você tem se encontrado justificando comportamentos que sabe que não agradam a Deus, é hora de parar e refletir. A libertação começa com a verdade, e a verdade é que o pecado sempre nos afasta de Deus. O quinto sinal é a destruição de relacionamentos. A luxúria não afeta apenas você, ela tem um efeito devastador sobre seus relacionamentos. Você já percebeu que, quando a luxúria domina sua vida, seus relacionamentos com familiares, amigos e até mesmo com sua igreja começam a se deteriorar? Isso acontece porque a luxúria nos torna egoístas, focados apenas em nossos próprios desejos, e nos afasta das pessoas que amamos. A Bíblia nos adverte em Tiago 1,14-15: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A luxúria gera morte espiritual, emocional e até física, e isso se reflete em nossos relacionamentos. Pense em Amnon, filho de Davi. Ele cedeu à luxúria por sua meia-irmã Tamar, e isso não apenas destruiu sua vida, mas também causou dor e divisão em toda a família. A luxúria nunca afeta apenas uma pessoa, ela tem um efeito dominó. Se você tem percebido que seus relacionamentos estão sendo prejudicados por causa de desejos impuros, é hora de acender o sinal de alerta. Ainda há tempo para restaurar o que foi quebrado, mas precisamos agir rápido. O sexto e último sinal é a sensação de aprisionamento. Você já sentiu que, por mais que tente, não consegue se libertar desses desejos? É como se houvesse uma corrente invisível te prendendo, impedindo você de viver a vida plena que Deus planejou para você. Essa sensação de aprisionamento é um dos sinais mais claros de que um espírito de luxúria está agindo em sua vida. Mas há esperança. Jesus disse em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação é possível, mas ela começa com o coração quebrantado e disposto a se entregar completamente a Deus. Lembre-se da mulher pega em adultério em João 8. Ela estava prestes a ser apedrejada, mas Jesus a libertou com sua misericórdia e verdade. Ele não apenas a perdoou, mas também a encorajou a ir e não pecar mais. Essa mesma libertação está disponível para você hoje. Se você se identificou com algum desses sinais, não perca a esperança. Deus está pronto para te libertar, restaurar e transformar sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo, clamar por Ele, buscar sua face e se arrepender de todo o coração. E se você já experimentou a libertação desses demônios da luxúria, compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode ser a chave para libertar alguém que está assistindo este vídeo. Amados, a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. Se você identificou algum desses sinais em sua vida, não ignore. Clame a Deus, busque ajuda espiritual e não tenha medo de enfrentar essa luta. A libertação é possível, e ela começa hoje. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.